Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran, esse é o RPCast, o podcast do Reino em Pessoa. A gente tá sempre entre irmãos, sempre amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigo. A Pamela que está sempre comigo, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Pamela, muito bom estar com você mais uma vez. E aí, galerinha, vocês ouviram 5 minutos da minha pataquada aí, mas tamo junto, tô com saudade geral, como sempre, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Coisa boa. Vocês já viram porque nós estamos gravando hoje de maneira diferente, estamos gravando pelo Zoom, pelo Instagram, estamos testando algumas plataformas. Ele está aqui, é sempre uma celeuma, ninguém nunca acerta, ele fica nervoso. Todo mundo pergunta se é Gito ou Guito. Mas seja muito bem-vindo, Gito. Privilégio estar com você, com a gente aqui, mano. Ô, gente, valeu, o privilégio todo meu estar aqui com vocês nessa noite de... É quarta hoje? É quarta, mano, dia de culto, glória a Deus. Dia de jogo, já deve estar... Nossa, quanto será que tá o jogo, meu Deus? Deixa eu só dar uma olhada aqui antes que começa para valer. É importante. Sobre prioridades. Bom, os caras marcaram, eu esqueci que tem jogo. Eu acho que a gente podia cancelar agora, hein, galera? Vamos lá, brincadeira. Coisa Escroto, boa. né? Coisa boa. Mano, é muito bom falar com você. A gente, até porque você hoje geograficamente está aí no Goiás, né? Geograficamente você não tá no Centro-Oeste, então a gente acaba que tem o contato com você muito pelos seus textos, muito pelo que você produz. Eu gosto muito das coisas que você escreve, né? Leio com frequência. Acho que você tem um time muito bom de escrita, então a gente acaba tendo contato com o Gito. Eu, pelo menos, tive contato com o Gito por isso. Mas depois que a gente foi conhecer, que a gente foi ser semi-amigo, né? A gente tive um monte de informação sobre você, que você também estudou teologia, que você já foi missionário, aquela coisa toda. Então, eu queria que você contasse para a galera um pouquinho de quem é o Gito, né, para o pessoal saber que você não é só esse rostinho bonito, né? Exatamente. Pois é, gente, eu nasci na capital de São Paulo mesmo, mas meus pais mudaram para o interior, uma cidade chamada Cordeirópolis, que é a cidade dos cordeiros de Deus que tira o pecado do mundo, né? Os cordeirinhos. E eu cresci lá. Aos 8 anos, meus pais foram para a igreja evangélica e eles foram para a igreja mais perto de casa. Então, nós nos convertemos, a família se converteu por preguiça de ir na igreja mais longe. A gente, vamos frequentar que está mais perto, né? E quando eu cheguei nesse lugar, era uma igreja presbiteriana, então tinha uma escola dominical, tinha um rango, e eu me apaixonei, né? Falei, cara, que legal. Porque até então, na missa, eu não tinha feito a primeira comunhão, então não podia participar da Eucaristia. Mas aí, quando eu chego lá na igreja e vou passar a linha, já tem um monte de comida, eu falei, nossa, mano, agora sim faz sentido isso aqui, né, velho? Então, assim, para mim, desde os primórdios, igreja é lugar também de partilhar a mesa, de repartir o pão, né? No meu caso, quando molequinho, era paçoca que tinha na escola dominical. E depois do culto à noite, tinha café com biscoito de polvilho, que não combina, porque você morde aquilo, vira um pó, você dá um gole no café, vira uma pasta, mano. Ah! E café com biscoito de polvilho tem sabor de culto, né? Final de culto. E, cara, eu cresci nessa igreja, fiz meus amigos lá e tudo mais. E aos 16 anos eu quis ter uma vida parecida com a de Jesus. E eu perguntei para eles como é que faz para ser de Jesus sem ser aquela coisa chata de ir todo domingo numa igreja, coisa e tal, né? E não era isso que eu queria, né? E aí eles não tinham muitas opções. As opções que eles tinham era essa, de você fazer um seminário, alguma coisa assim, e ficar lá todo domingo. Mas eu queria servir a Deus na pessoa do meu semelhante, né? Era mais ou menos isso que eu queria, sem saber dizer.
E aí eu, depois de pensar muito, me foi indicada uma agência missionária. Então, caí lá com 17 para 18 anos. Então, assim, foi aquele momento de descobrir a vida, né? Porque eu lembro de usar o cartão de crédito pela primeira vez, assim, né? Que, tipo, né, agora eu era um maior de idade, aquela coisa toda. E, ao mesmo tempo, numa agência missionária que é interdenominacional e também internacional, né? Então, pô, tinha gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito. E isso me ajudou demais, porque eu cresci no interior, dentro de uma igreja pequena, muito conservadora. Então, a minha vida até então tinha sido só esse olhar a respeito do evangelho, do cristianismo, né? E essa foi minha primeira experiência, assim, acho que forte, verdadeira, em relação a uma comunidade de fé. E, cara, aí o combinado foi que eu iria para lá ficar 6 meses, voltava, fazer uma faculdade. Mas quando eu visito uma comunidade no interior do Sergipe, a vida do povo me impacta e eu fico constrangido diante da miséria. Eu nunca tinha visto miséria, eu tinha visto pobreza, e eu nunca tinha visto gente com sede, já tinha visto gente com fome, que é diferente, né? E aquilo me impacta muito, assim. E eu volto para casa depois desse período lá, muito impactado com a realidade do povo sofrido do Brasil. E aí eu me acho, assim, pessoalmente eu entendo, olha, é para essa galera que eu quero caminhar, é com eles. E daí foi só um monte de loucura, né? Porque quando eu digo isso lá na comunidade de fé, ninguém anima, a galera não queria essa coisa. E não tem para onde me mandar, assim, né? Não tem o que fazer com um jovenzinho que está querendo caminhar, assim. E aí, um pastor muito querido me salvou da proposta religiosa que era de me enviar para um seminário, coisa do tipo. Ele falou: Não, Gito, vamos, eu conheço um maluco que dá para você morar com ele, ele mora na Cracolândia, você topa? Eu falei, eu topo, mano. E aí, isso foi num domingo, na segunda-feira, a gente já pingou na Cracolândia, lá na Isso Missão em Sena, qual? Isso na aonde? Cracolândia Qual de São estado? Paulo, na região da Luz. E aí era a Missão Sena, que na época estava com o Paulo Capelletti, que é o macarrão, né? E aí eu passei a morar com a galera, passei a morar com eles, vivi 2 anos com essa moçada. Ali foi meu seminário, assim. Ali foi meu aprendizado, minhas crises. Ali foi a primeira vez que eu briguei com Deus, que eu falei, pô, não é possível que o senhor tá aí no céu de boa e essa galera tá se matando aqui, né, velho? Assim, foi minha primeira treta com ele e que foi muito legal. Brigar com Deus é muito importante porque a gente sempre perde, né? E, e é legal porque ele sempre nos ensina também. Então foi assim, depois desse período de Cracolândia, vivendo com a galera, eu acho que foi ali que o meu mundo se abriu muito, assim, eu descobri a vida ali, né? Porque eu imaginava então que o pessoal sertanejo era muito sofrido. Aí eu vi os filhos dos sertanejos que fogem para São Paulo, para o Rio, por conta do sofrimento no Nordeste, né? E aí eles encontram em São Paulo, no Rio, um inferno pior. Não tem a seca, mas tem a secura dos corações, né? E os caras vivem com essa indiferença que acontece nos grandes centros, assim. Então fui trabalhar agora com os filhos daqueles que tinham me comovido, né? E nos lugares em que a igreja não gosta de frequentar, né? Então a gente trabalhava nos presídios, nas casas de prostituição, trabalhava com os filhos das prostitutas, trabalhava com a galera que vivia nas ruas, nas madrugadas, né? Então, imagina, ali foi uma baita de uma faculdade e que não era apenas uma ida visitar a rapaziada, né? Era uma convivência, né? E isso foi super legal, porque acho que foi a primeira vez que eu percebi que eu já não estava mais falando, olha, eles precisam, mas foi quando eu comecei a dizer, nós precisamos, né?
E aí eu comecei a perceber que eu estava sendo contado entre eles, né? Contado como um dos pecadores, assim. Isso foi muito legal para o meu amadurecimento e muito complicado ao mesmo tempo, porque a instituição religiosa boicota estes que se misturam, né? E aí, gente, pô, aí é muita história. Aí, cara, daí eu fui para Brasília. No começo, a gente foi montar uma base missionária, misturou tudo com a questão indígena, que era, na época, um falatório que existia entre os missionários brasileiros do infanticídio indígena, que a ministra dos Direitos Humanos, a ex-ministra, agora senadora Damares, estava envolvida até o talo, né? O Fantástico, o Ministério Público estavam acusando os missionários de sequestro e cárcere privado. À época, a gente estava dizendo nada a ver, esses caras estão errados, mas aí passou um pouquinho de tempo, a gente percebeu que eles estavam certos, o que os missionários foram fazer nos povos indígenas foi horroroso, e eu ajudei muito a contar essa mentira durante uns meses, fiquei mentindo em um monte de igreja e inclusive de países sobre a atuação do Ministério Público Brasileiro contra os missionários, até ir vendo muita feiura do lado dos missionários e descobrindo algumas realidades, né? E aí a casa caiu em Brasília, ficou pesado demais trabalhar lá envolvido com essas questões. Aí eu volto para estudar. Dito, Oi, claro, claro. deixa eu só te perguntar uma coisa. Acho muito incrível esse processo, porque assim, agora que a gente está vivendo essa realidade, com toda essa questão indígena que chegou agora a fundo, eu queria saber assim, você lá, menino, foi criado nesse ambiente conservador. A gente sabe muito bem o que a igreja fala sobre essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E você teve Uhum. essa mentalidade muito cedo. E aí você passou também por esse processo de entender o que é missão. Porque assim, aqui no Brasil a missão tem um lugar que assim, é meio ambíguo, né? Tipo, a gente não tem uma Uhum. preocupação com a pessoa em si, ela vale uma alma, então a gente Uhum. julga ela pelo valor moral e tem todas essas questões. Como é que você conseguiu fazer essa mudança tão rápida assim? Eu sei que tem a ver com o seu campo de atuação, mas eu queria que você contasse pra gente assim, que você foi um cara que aprendeu na pista, né? Você não aprendeu no seminário. Como é que foi lidar com essas informações novas, perceber a missão em outro sentido, no projeto de Reino de Deus e não de tipo assim, proselitismo, sabe? Eu queria que você Sim. falasse um pouco disso pra gente. Ô, Pamela, eu acho que rolou comigo, cara, por convivência, por eu ser acolhido no meio daqueles a quem eu fui acolher, né? Eu costumo dizer que eu me ferro muito nas missões que eu faço, porque eu sempre vou para salvar as pessoas e sou salvo, né? E elas me salvam, inclusive, dos meus preconceitos que são formados pela religiosidade, né? Então, quando eu chego, por exemplo, na agência humanitária, agência missionária, aos 17 anos, eu acho que ali foi um lugar de muita graça de Deus, porque eu conheci muita gente que não era da minha tradição de fé e que eram completamente contrários, e até hoje nós somos, assim, muito diferentes, mas que estavam movidos por uma coisa que me tocava muito, que é o amor, o desejo de servir em amor e a Deus na pessoa do meu próximo. Então, assim, eu vi uma galera que teologicamente era muito nada a ver, mas eram uns tiozinhos e umas tiazinha, gente boa de Deus, tá ligado? Assim, amorosos. E eu muito porra louca desde sempre, né? Então, assim, eu chegava para trocar ideia, já falava palavrão, já todo louco, mas eles percebiam essa minha juventude e eu acho que esse meu desejo por caminhar com Jesus também me amparavam e me deram é, colo, abraço, cuidado. Isso também acontece lá no sertão. No sertão eu fico inconformado com o nosso evangelismo, e é essa palavra mesmo, evangelismo, assim, de converta as almas e que se exploda o corpo, entende? Que se exploda o ser humano. E eu ficava incomodado até porque as pessoas não conseguiam ouvir ou ver os teatrinhos que a gente fazia, porque elas estavam
realmente famintas, ou porque elas tinham caminhado muito para chegar ali, entende? Então isso me irritava, não era um pensamento muito teológico, coisa assim. Eu só ficava pensando, gente, ninguém merece caminhar 8 km para chegar na igreja e o culto demorar para cacete, né, mano? Tem que ser um negócio mais rápido, porque senão a tia vai pegar a estrada de volta, vai chegar amanhã na igreja, na casinha dela. Era um pensamento mais assim, mas eu acho que já era, de alguma forma, o Espírito de Deus falando, ó, oh, tem coisa aí, né? Tem. Então, assim, e aconteceu comigo uma experiência muito curiosa, e foi indignado com isso, eu resolvi acompanhar uma senhorinha. O culto acabou tarde e eu falei, não, vou com a senhora para casa. Ela achou isso a coisa mais absurda do mundo, né? Não, eu vou todo dia, meu filho. Eu sei, mas agora eu tô aqui, né? Vou junto, porque é perigoso, vai saber, né? E morrendo de medo no escuro, pensando, tomara que essa velhinha manje de Kung Fu, né, velho? Porque se aparecer um lampião aqui, nós estamos ferrados, né, bicho? E cagando de medo, mas dando uma de bonzão. E, cara, e a gente conversando, e eu lembro que a gente estava falando das estrelas, e ela não sabia o que era uma estrela. Ela não sabia aquilo que a gente sabe, né? Que ela pode já pode estar tá morta, né? E a luz está chegando até agora. E eu lembro que eu estava conversando com ela e eu tive que baixar, sabe? Assim, com todo respeito estou falando isso, mas assim, eu tive que abrir mão de qualquer intelectualidade, de qualquer coisa, para chegar assim no coraçãozinho dela, saca? Para trocar uma ideia que fizesse sentido, porque eu caminhando 8 km falando de estrela que já morreu, ela não estava entendendo merda nenhuma, né? Então, nesse momento também da caminhada mesmo, literal, com esse povo, que eu percebi que eu tinha muitos privilégios, precisava abrir mão deles, inclusive o conhecimento era um privilégio naquele momento, para comunicar os corações. E aí acho que foi o momento que abriu a porta, Pamela, assim, esse entendimento que no Evangelho eu creio que não é a compreensão que importa. Jesus não está preocupado com quem entende. Jesus quer que as pessoas amem e sejam amadas e percebam esse amor. Compreensões a respeito do que quer que seja, é, vai passar, né? Paulo disse sobre a esperança, a fé. A gente pode colocar o entendimento, a compreensão, a teologia, a lógica, as missões, mas o amor permanece e quanto amor a gente coloca naquilo que faz, né? E aí foi essa moçada que foi me ensinando a ser mais amoroso e menos missionário, mais amoroso e menos teórico, sabe? Então, assim, eu não consegui aprender da teologia porque eu fui aprendendo sendo amado, né? Tem uma frase do Goethe, que é aquele escritor alemão que eu gosto muito, ele diz que só há um modo de ensinar uma criança a amar, é amando-a. E eu, como uma criança na fé, eu aprendi sobre o evangelho sendo amado por quem tinha que ter paciência com a minha pretensão evangelística, né? Com a minha pretensão de mudá-los, com a minha pretensão de convertê-los, né? E eles foram pacientes e amorosos, de modo que o amor foi me constrangendo e eu fui discernindo, assim. Mas olha, não é uma coisa, Pamela, que rolou assim. Teve um dia que despertou, saca? Tipo assim, agora eu sei que assim eu não consegui fazer essa leitura porque é meio que Deus me jogou ali, velho, no meio da rapaziada e só tinha esse jeito de viver, entendeu? Tipo assim, eu acho que muitos missionários, cara, eles ficam com muito falatório porque eles não querem amar. Quem quer amar não tem tempo para ficar falando. Não dá tempo, cara. É só cuidar mesmo, amparar, dar o braço, chorar junto, sofrer, xingar, reclamar, né? Eu lembro de uma vez que eu falei pro Macarrão, pô, velho, é mó louco aqui porque vocês vão fazendo as coisas e ninguém ora, né? Aí eu lembro que ele respondeu para mim, ô Gito, não dá tempo de orar, irmão. Enquanto você ora, vai fazendo. Enquanto você vai fazendo, vai orando. Mas é assim que a gente vai.
a gente ora em casa. Agora que a gente saiu de casa, mano, vai acolher a tiazinha, né? Então, eu aprendi muito nessa caminhada, Pamela, nesse conviver, sabe? E quando eu também parei de dizer, olha, estou como alguém enviado por Deus para salvar essa mentalidade, para ser então alguém agraciado por Deus para conviver, para estar aqui, para estar junto e aprender com vocês, né? Então, assim, é, de certo modo, foi Jesus quem me instruiu acerca do que o Paulo Freire nos ensinou, né? Sobre saberes diferentes, que cada um ensina aquilo que sabe, né? Então, fui um missionário. Eu brinco que eu acho que eu fui o pior missionário que já existiu, né? Porque eu não gostava de evangelizar, achava horrível esse papo de você já conheceu Jesus? Tipo, do nada, tá ligado? O cara tomando uma cerveja, o maluco até engasga, né? Falando, ah, que? Né? Esse papo, não, mano, tem que converter, tem um inferno aí. Pô, eu ficava muito angustiado, assim. Aí eu esperava os caras falarem, na hora que os caras evangelizavam e oravam, porque todo mundo quer que ora, porque quer voltar a tomar cerveja logo, né? Aí os caras oravam, assim, na hora que eles iam embora, eu falava, irmão, nada a ver isso aí, velho, dá um gole aqui, vamos trocar uma ideia. Entende? Então, assim, eu fui muito antimissionário, mas isso tudo surgiu, talvez, dessa minha convivência com a moçada, e porque eu também venho desse lugar, sabe? Eu venho do lugar que não cabe na igreja. Eu venho desse ambiente que não é que dessa rapaziada que não é bem aceita, que não é acolhida, sabe? Tipo assim, embora eu tenha sido um menino branco, classe média, paulistano, hétero, tudo aquilo que é privilégio na nossa sociedade, Deus sempre me deu o privilégio de ser também amigo de coração mesmo das pessoas que eram desprezadas pelos meus pares, né? Então sempre tive a oportunidade de tomar as dores assim, né? Então não doía em mim, mas doía muito quando eu via que o meu amigo era rejeitado, era oprimido dentro dos ambientes da fé, né? Da minha própria fé, da minha própria casa, entende? Então eu sinto que eu fui um privilegiado de conviver com essa galera que Deus me presenteou como amigos para que eu pudesse me irmanar, né? Para que eu pudesse sentir um pouquinho da dor que eu privilegiado não sentiria, não. Mano, bom demais. Eu tive um pequeno contratempo aqui, porque a turminha chegou aqui. Então, o Rubem tá ali, o Caetano tá aqui também. Manda um beijo pra tia Pamela, manda um beijinho. Manda um beijo pro tio Gito. Coisa linda. Tá de house que é para não sair o bafo na transmissão. No podcast. É o house preto, porque esse aí, meu filho, arranca bafo do que quer que seja. Esse aí denuncia o papai, né? Mas enfim. Ô, É, mano, mas assim, ele entrega. falando da sua jornada, eu queria fazer um adendo, uma perspectiva da gente pensar o seguinte. Isso que você está falando é o consenso na igreja média, né? Nós temos que fazer missão, porque tem que converter a pessoa. Jesus está voltando, se não converter, você vai para o inferno. Na década, acho que de 80 e de 90, a igreja gastou mais recursos do que isso. Acho que depois dos anos 2000, não é nem porque a igreja mudou a teologia, é porque passou a ser safada e nem isso apoiava mais, né? Mas então, ô filho, não precisa de fechar a porta não, tá? Pode deixar aberto para quando você voltar. Beijo. Então, o que eu queria falar com você é o seguinte, mano. Nessa perspectiva missional que você está vivendo aí, que você falou, é óbvio, né? A gente já entende que você não pensa nisso. Mas, para quem está ouvindo a gente, que sempre pensou que tem que fazer missão e tal, não sei o quê, como é que você conceitua o que é missão? Se é que a gente tem que fazer missão mesmo? E se tem, o que seria a missão possível? Mano, eu acho que a gente tem que fazer missão.
e a nossa missão é amar. E o perigo dessa vida é não amar. O perigo dessa vida é a gente passar por ela sem intenções de promover ações amorosas. Quando eu digo amar, não é aquele amor de novela. É um amor que vai ser a base para a busca da justiça, para repartir o pão, para que todos tenham acesso à saúde, é o cuidado, é o respeito, as tradições de fé que não sejam as minhas, né? Então, na, a meu ver, a missão que Jesus quis que nós anunciássemos, quando ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? É importante que a gente relembre o sentido das palavras, né? Por exemplo, evangelho. Evangelho com um sentido de boas notícias, de boas novas, aquilo que um rei pedia para que o seu servo corresse lá na frente, pregasse nos muros da cidade, a notícia de primeira mão, ganhamos a guerra, por exemplo, vai acontecer tal coisa no nosso país. Essa boa notícia é de onde surge a palavra evangelho. Pregar evangelho tem esse sentido também de colocar o jornal na porta e meter um martelo nele com prego, né? E deixar explícita lá a boa notícia, né? E a boa notícia de Deus para nós é aquilo que Paulo escreve, né? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e já não mais imputava aos homens as suas transgressões. Pelo contrário, né? Nos chamou para o ministério da reconciliação. Ou seja, a boa nova é dizer para o mundo todo que Deus está de bem com a gente, que não tem mais nenhuma amarra da religiosidade que possa nos prender, que nós precisamos nos libertar de todo embaraço religioso, filosófico, o que quer que seja, de opressão política, governamental, ou micropoderes, né, que a gente tem uns para com os outros, que a gente aprenda a ser uma comunidade guiada pela justiça, né? E então, quando as pessoas perguntam para mim, igual você está perguntando, né? Pô, Gito, você tem essa conversa aí, mas por que você vai fazer missões então, né? Eu falo que vou porque eu quero viver a boa nova, que essa boa notícia me alcançou. E eu me senti muito feliz quando eu discerni acerca do amor. Então, eu quero que as pessoas se sintam felizes também. Eu vou não para convertê-las, mas vou sempre pedindo a Deus para que eu seja convertido a elas. Eu quero me converter a elas, né? E aprender a servi-las em amor naquilo que for necessidade, né? Então, eu acho que esse é o desafio que Jesus fez para todo aquele que quer ser discípulo dele. Mano, quer andar comigo? Quero. Pô, então você tem que ser um ambulante do amor. Você tem que ser um office boy de Deus, aquele que leva recadinhos para baixo e para cima o tempo todo sobre o amor de Deus. E às vezes você não precisa, aliás, às vezes não, absolutamente você não precisa falar, né? Dá para ser aquilo que Francisco de Assis dizia, né? Evangelize o tempo todo, quando for preciso, use as palavras, né? Então, assim, nós não precisamos falar a respeito do amor de Deus quando a gente ama, como Deus amou, né? Eu gosto da ideia da encarnação. Jesus virou gente, virou carne, né? E nossos irmãos espíritas creem na reencarnação, né? Que é quando a gente volta em carne. Eu gosto da ideia da encarnação de Jesus e da encarnação dele em mim. Eu quero ser um ser encarnado de Jesus. Sabe essa coisa, essa palavra que a gente tem medo, né? De, pô, receber o Espírito. Eu quero receber o Espírito de Jesus em mim e andar para lá e para cá como representante de Jesus. E não mais ser alguém que fique dizendo como é que Jesus seria,
mas eu gostaria muito de ser alguém que ficasse fazendo o que Jesus fez, ou faria, né? Parece uma retórica boba, mas isso é muito sério. Quando a gente troca apresentar a Jesus para o apresentar-se como Jesus, a nossa ética muda, a nossa ótica muda, nosso comprometimento com o semelhante muda, porque aí agora já não é mais uma parada de falar de alguém, agora é uma parada de representá-lo com amor, né? E Dito, assim, incrível isso que você tá falando, como que Deus, assim, testifica, mano. Tô muito pentecostal hoje. Eu tava, opa, você pegou o versículo, velho, que eu tava lendo hoje, tava fazendo uma reflexão muito em cima do Moltmann e tal, e ele com essa visão de esperança e do Deus crucificado. E aí eu tava lendo aquele livro que ele tá tentando dizer, né? Pô, vamos falar sobre o reino de Deus e o que que é ele. Olha, você vai olhar a Bíblia de cabo a rabo, não tem conceito. Tem uhum, parábola, tem metáfora e tem ação. E é isso. Então não é tipo, oi, Jesus é, não é, oi, eu sou, estamos aqui, sou filha uhum, dele, estou fazendo e acontecendo. E é muito bonita essa noção de movimento, porque também eu acho que existe uma coisa dentro dessa tradição missionária brasileira, não só brasileira, né, mas evangelicalista, que uhum. para mim é muito ofensivo você dilacerar um ministério que foi imputado a todos nós para, tipo assim, seccionar algumas pessoas que estão dispostas a ir aos confins, tá ligado? Como se todo mundo não fosse chamado para ir. E Uhum. aí é um negócio tão moralista, né? Que eu vou dar aqui meu dinheiro para Jocum, vai lá, vai, Vai, evangeliza, eu vai, faz a terceirizo, obra, né? vai, Damares, cuida lá. E é isso, e aí você se isenta dessa responsabilidade. E você cobra almas. E eu acho que também tem uma questão que eu queria muito saber de você, que você viveu isso com muita intensidade, que é também o desrespeito que as pessoas, né, têm em relação aos missionários. Eu lembro uma vez que eu estava conversando num retiro com alguns amigos que participaram, né, desse rolê todo missionário, e aí eles contaram algumas violências que eles viveram, tipo assim, cara, enquanto eu estava ligada institucionalmente, minha vida era um inferno, porque como eu recebia ajuda, eu não podia aparecer postando que comia um lanche, que É, fez não sei o quê, que senão a pessoa ia estar ostentando com o dinheiro da oferta e tal. E só quem viveu sabe o perrengue que é, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco disso com a gente, porque eu sinto que rola uma superioridade de tipo, eu não vou no campo missionário, mas eu sustento, então eu controlo a vida de quem tá lá e etc. Isso também é muito horrível, né? ô Pamela, acho que esse é um pensamento que vem da Idade Média, do vamos bancar para alguém fazer aquilo que é uma consciência de todo aquele que discerne o Evangelho. É claro que tem alguns que têm condições de atravessar e ir para Cafundó do Brejo, viver lá com a galera, mó legal, mas é, a maior parte de nós somos agentes do amor, né? Entidades, né? Entes do amor caminhando para baixo e para cima. Então, se a gente tiver a oportunidade de ser, né, uma pessoa que transmite o amor de Deus onde quer que seja, a gente precisa ser. Eu gosto da ideia de Paulo quando ele está viajando e ele sofre um naufrágio, né? Tipo, é, imagina se Paulo tivesse essa mentalidade da Idade Média, os caras iam falar, e aí, Paulo, faz uma oração aí para nós, para a gente sobreviver. Ele, não vou orar porque eu não cheguei no meu destino missionário, que é Roma, o meu chamado é para Roma. Então, aqui, que esse navio que se exploda, tá ligado? Eu tô nem aí pra essa... Entende? Não, Paulo, ele era missionário também no navio, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu não tenho um chamado específico para um lugar, esses papos. Eu tenho um chamado para o mundo, para a humanidade, onde tiver gente. Então, se eu estiver indo a um lugar, servir a uma população, legal, mas no meio do caminho continuo missionário. Enquanto eu não estou lá, estou aqui também, né? Essa ideia, essa palavra também perdeu muito sentido, né, Pamela? Porque hoje, quando você pensa em missionário, é muito complicado, porque primeiro a gente tem que tirar da reta o JJ Soares, né? Depois, não vou falar o nome dele para vocês não terem um processo aí. Depois a gente tem que tirar, cara, a galera da colonização. Os caras que vieram aqui, meu, meteu fogo em indígena, meteu espada em criança,
e falou: quem aceita Jesus? A molecada tudo. Eu, pô, os caras aceitavam até o Satanás, mano, qualquer coisa. Aliás, Jesus para eles era tipo um Satanás mesmo, né? E assim, aí você tem que tirar os missionários das cruzadas, né? E você vai fazendo esse limpa de missionários, essa palavra perdeu completamente o sentido. Ela nem é bíblica, né? Nem existe esse termo na Bíblia. Não, eu quero até fazer um parêntese. Eu fui uma pessoa que cresceu, né? Eu sou da década de 90, cresci minha infância nos anos 2000, adolescente e tal. E, cara, isso é uma coisa que eu tenho que dizer aqui. Eu aceitei a Jesus, é óbvio que eu já seria crente de qualquer jeito, que eu nasci em família evangélica, mas durante as cruzadas internacionais de missões. E eu fico Aham. imaginando de quem foi a ideia brilhante que sentou e falou assim: nossa, um movimento que realizou genocídio e intolerância religiosa na Idade Média. Vamos fazer um movimento missionário que se chama Cruzadas? Tá ligado? Cruzada, mano. Vamos fazer as cruzadas. Então, assim, já bem carregado de violência, né? Não tem como. Muita É muito violência. terrível isso, é muito terrível. Cara, e aí esse pensamento, ele chega em nós hoje e tem um fenômeno novo que eu tenho vivido, que hoje fazer missões muitas vezes é desmanchar tudo aquilo que os missionários fizeram há 2 décadas atrás, né? E aí é muito difícil para você anunciar o amor de Deus, porque eles já falaram tanta merda em nome dele, que aí você vai ter que ficar gastando a sua vida para limpar a cagada que a galera fez, entende? Então, assim, é muito tenso, porque agora nós estamos vivendo uma época que essas palavras, esses valores se perderam, né, mano? Você fala missionário no Brasil, deixa eu contar uma história muito louca. Eu fui dar uma palestra numa escolinha para crianças. Eu amo criança, mas não consigo falar com criança, porque, pô, 300 crianças juntas, eu vou falar o quê, cara? Molecada tudo, né, mó zoeira. E, assim, eu gosto pra caramba de zoeira. Então, assim, um moleque faz uma piada, eu não sou aquele cara que tá falando e olha assim e continua falando, eu fico dando risada, né? Aí eu me perco todo bom, por causa disso, eu já estava meio nervosão, assim. E aí eu falei para a diretora da escola que me convidou lá, porque tem esses papos, né? Vamos chamar um missionário aqui para ver se esses capetinha converte, sei lá o que eles querem. E aí a tia me chamou, quando me convidou lá, eu falei para ela, olha, por favor, me chama de Gito, né? Não fala que eu sou missionário, que senão vai dar muito ruim. E beleza. Mas, cara, a tia era da igreja, né? Não consegue falar Gita, tem que ser um missionário, Gita, aquela coisa assim. E, mano, ela me apresentou lá, enquanto ela tava falando que era um missionário, que tinha vivido, viajado, aquela coisa, tinha um molequinho na minha frente, sentado na primeira fileira, que ele tava com muito ódio, tá ligado? Ele olhava pra minha cara assim, ó, ficava assim, ó, canadão, assim, olhando assim. E aí eu passava o olho nas crianças, assim, na hora que eu chegava nele, eu ficava nervoso, eu voltava, eu não ia pra lá, tá ligado? É tipo assim, o moleque mó encanadão, né? Aí, velho, eu fiquei mal com aquilo assim, ele me encarando, eu encarando ele. Aí chegou uma hora que eu falei assim, viu, o que que foi? Aí eu baixei assim, né? Aí ele falou, aí, você é missionário? Aí eu fiquei mal sem graça, assim, né? Falei, eu sou, mano. Aí ele falou, você é tipo R.R. Soares? Aí eu falei, não, mano. Ah, então você é mó bosta. Você não é rico e tal, me tirou, molequinho, mano. Assim, né? Mas por que que eu conto isso toda vez? Porque a ideia que a molecadinha tem é desse cara da televisão. Agora, a ideia que o indígena tem, que o sertanejo tem, que o africano tem, da galera que chega dizendo, nós somos o povo da cruzada. Imagina os muçulmanos. Tipo, mano, que viagem, que doideira, entendeu? Assim, queimamos muito o filme e nós, infelizmente, a gente viveu, acho que o século das cagadas missionárias, porque muita gente chegou a um cristianismo divorciado do evangelho por causa das cruzadas evangelísticas que eram ultra-ortodoxas, machistas,
vinculadas a um governo extremista de direita nos Estados Unidos, anti tudo, né? E a gente importou essa maluquice e a gente se vangloriou. Eu lembro de estar na agência missionária, a gente se vangloriar. Somos o terceiro país que mais manda missionários para o mundo. A gente ficava mó triste, assim, para quem que nós estamos perdendo? Os caras estão perdendo para os Estados Unidos e para a Alemanha. Ficava, pô, que, esses alemão, terrível, né? Aí, vamos passar, vamos ser os primeiros. Cara, imagina, os primeiros missionários que bebem, que comem o dia inteiro teologia da prosperidade, teologia do Macedo, da galera na TV, levando para outros povos, cara. Esse evangelicalismo que nós temos aqui, que mata, que tortura, que não dá voz para ninguém, para a mulher, para o negro, que ri quando alguém diz que bandido bom é morto, para ele tá tudo certo, é esse cara que está chegando para trabalhar com um povo oprimido. Imagina a catástrofe que esse cara não é capaz de fazer em nome de Jesus, né? Então, eu nem sei o que você perguntou, Pamela. Eu sei que a gente ficou falando aqui e eu vim parar aqui. Eu não sei o que é que você tinha Ô, falado não, mesmo. mano, Era eu ia te perguntar sobre essa caminhada, assim, né? Porque você falou um pouco sobre essa colonização, que é as missões. Eu acho que, do ponto de vista aí da história brasileira, o missionário brasileiro ele tá como se fosse um bandeirante, né? Um babaca escroto que vai destruindo tudo que encontra na frente. E eu não acho que é uma responsabilidade do missionário, porque ele é construído assim, Uhum. e muitas vezes o cara tá ali pagando com a vida, fazendo uma merda, Sim. mas ele mesmo às vezes é a maior vítima, né? Às vezes, igual no seu caso aí, era um adolescente que foi para o campo enfim. As instituições religiosas é que têm muita responsabilidade disso. Mas o que eu ia te falar é que, às vezes, quando a gente fala missionário, pelo menos na igreja evangélica, sempre era assim: ah, missionário, a gente está pensando em África. Vamos para a África fazer missão. Tudo É. e você também tem essa experiência da África. De repente a gente até bate um papo sobre ela. Mas no Brasil a gente não tem dimensão do quanto que o missionário brasileiro é um filho da mãe com os próprios nacionais. E agora talvez explodiu o limite do limite do limite da desumanidade que nós estamos fazendo com os Yanomamis, Uhum. mas isso também não dá para dizer que é uma responsa única e exclusiva do Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro tenha colocado isso no limite do limite da desumanidade, né? A gente Uhum. pode até chamar isso de um holocausto brasileiro, mas o problema da grilagem, da demarcação de terra brasileira é antigo demais. E tudo isso passa pelo recorte também desse campo missionário. Tudo isso passa pelo esse viés. Então, eu queria falar com você nesse sentido de como é que é essa relação missionária com os indígenas, porque até 2000 a igreja vangloriava, né, de mulheres como a Damares. Ela é o Uhum. trunfo, é a grande coisa. E hoje, né, assim, não se vangloria porque hoje a igreja está se cagando para a missão. Mas a Damares continua solta aí e companhia. Como é que é essa relação? Mano, o Brasil tem uma relação missionária com os indígenas desde os primeiros dias da invasão portuguesa, da invasão europeia aqui, né? A primeira igreja de que se tem notícia no litoral de São Paulo é uma igreja na cidade de Peruíbe, que ela foi construída bem no comecinho da chegada dos portugueses aqui e que hoje existe lá um lugar chamado Ruínas, Ruínas do Aberebebê, é assim que diz, que em Tupi-Guarani significa o padre voador, porque o padre daqueles dias ele estava em tanta aldeia ao mesmo tempo que os indígenas falavam: esse cara voa, mano, é muito rápido, né?
E para vocês terem uma ideia, a plantação de igrejas no Brasil surge, então, com esse desejo de dar jeito nos indígenas. Na época da colonização, a questão de dar jeito nos indígenas, todo mundo sabe muito bem. A gente entrega a Bíblia e pega a terra, né? Desmond Tutu já dizia isso acerca da África do Sul, e era isso que acontecia aqui também. A gente entrega a promessa do céu e, em compensação, a gente faz uso da terra de vocês e rouba todos os minérios e o que for importante para nós. Mano, os tempos passaram e as coisas continuaram mais ou menos assim. Embora hoje nós não temos muito a ideia do missionário que vai para uma aldeia, por exemplo, para roubar o ouro, mas, cara, é ainda uma lógica capitalista, porque ele, estando ali, ele vai angariar as almas para Deus, né? Ele vai converter esse povo que estaria indo para o inferno e ele vai contabilizar pessoas como se contabiliza mercadoria. Então, o menininho indígena, para ele é um, a menininha indígena é dois, e assim por diante. Eles vão fazendo essa contagem de convertidos. E o curioso, a meu ver, é que os missionários transculturais, esses que Deus deu um chamado para viver como um indígena, por exemplo, eles chegam um momento da vida que eles voltam. Eles voltam para suas igrejas, para suas casas, e aí eles voltam com o bloquinho de anotações deles, e ali tem toda a anotação acerca dos convertidos, que são contados em número. Não, às vezes a gente não sabe nem o nome do maluco, mas é o número de 18 que converteu, e, e a gente entrega isso e recebe louvores, recebe as gratificações de um período da sua vida entrega a um povo. Eu acho que se você quer viver entre o povo Yanomami, por exemplo, eu acho que, como discípulos de Jesus, a gente precisaria aprender o segredo número um de Jesus, que é, quando ele quis ser missionário entre os humanos, ele virou humano. Ele viveu humano e ele morreu humano. Então, você quer ir lá para o Surahás? Quero. Para os Yanomamis? Quero. Para os Terena? Quero. Tem que virar Terena, irmão. Não tem que voltar para a igreja para contar. Tem que morrer lá, mano. Morrer, ser enterrado lá, do jeito que os caras enterram. É, tem que ser chamado como eles são chamados, ser reconhecido como eles são reconhecidos, se tornar um deles, mano. Porque aí, se você volta para contabilizar, você faz o mesmo processo da colonização que rolou lá nos primórdios do Brasil, e que era uma colonização assassina, e é isso que tem acontecido nos dias de hoje, Gibran. Os caras não voltam mais com ouro, embora eu conheça algumas situações que voltam com ouro também, né? Mas voltam com uma coisa que é muito valiosa, que é a alma. Os caras sequestram a alma do indígena e traz um número para a igreja. Esse número se converte em doação missionária, os caras vão fazer um apelo, e a máquina, o sistema da religião continua funcionando, especialmente porque a igreja vai se sentir com a consciência tranquila por ter salvado alguns pagãos do inferno, enquanto estão promovendo o inferno na vida deles, né? Então, a igreja do Brasil hoje, mano, ela faz missões por uma questão de consciência pesada. Ela faz para tirar os caras do inferno, mas também faz porque sabe que estão roubando tanto, mano, estão contando tanta mentira, de certo modo uma compensação. Por isso que o missionário, quando chega no culto, ele não conta uma alegria, igual a Pamela estava falando, né, dos missionários que tomam uma Coca-Cola, tiram uma foto tomando uma Coca, os caras, pô, tá gastando dinheiro de missões com Coca, pô. Entende? E você vê, você chega nas igrejas, no culto missionário, é só tragédia, mano.
É só tô passando fome, os caras comem grilo, a galera lá adora 85 deuses, o Satanás aparece lá direto. E aí essa tragédia, ela é também, cara, aquilo que os católicos tinham na Idade Média de vamos nos chicotear, vamos sofrer. O sofrimento para essa galera hoje é vamos viver como os indígenas. Vamos viver assim e aí a gente vai ser aclamado por ter vivido lá. Isso Nossa, acontece Gito, muito, mano. A isso galera que tá fala de falando. mim, velho. Cara, eu lembro desse rolê de cruzadas, né? E, cara, esse momento foi muito constrangedor. Tipo assim, vieram três adolescentes estadunidenses, assim, tinha acabado de se tornar maior de idade. Os caras, assim, do Texas e tal, assim, não sabiam nem se portar direito e tal. Vieram na minha igreja. Aí, minha igreja, assim, a igreja que eu frequentava, de bairro, de comunidade, pô, divisa de São João com Caxias, carroça, né, cavalo ali, a galera e tal, não sei o quê, favela. Três Aí, gringos, né, meu? não, três gringos, assim, gringo, que veio de missão da Igreja Batista na época de Cruzados. Aí a mina veio dar o seu testemunho e fazer a sua mensagem. Tipo assim, porque um dia eu tirei uma nota muito baixa na minha prova, e aí eu fiquei com um desejo muito grande, uma tristeza, e assim, cara, porque é um rolê de, mano, aquela coisa de branco classe média, rico, assim, eu preciso me encontrar. Aí vai Uhum. viajar e tal, não sei o quê. Mas assim, isso que você tá falando eu acho muito interessante, mas para mim parece ter uma questão aí, que é a gente precisa superar o inferno, né? Porque se não superar essa pastoral do medo, tipo, tudo que a gente faz vai ser regido por isso. E eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa experiência que você teve, né, com o seu livro, que você fala no seu livro, sobre esse primeiro contato que você teve lá na Nigéria, se eu não me engano, né, que a gente estava falando sobre colonização e como que a gente apresenta Deus para as pessoas. Eu acho que essa história é muito incrível e eu queria muito que você contasse um pouquinho pra gente. Ô, Pamela, tipo, eu fui pra Nigéria sem querer, né, mano? Essa história é muito curiosa, porque eu tinha uns amigos que trabalhavam lá, estavam desenvolvendo um projeto lá de acolhimento de crianças. Eu fui tomar café com um amigo desses amigos. E aí eu quis dar uma de bonzão, sabe? Tipo assim, eu falei, irmão, mó legal o trabalho que vocês fazem lá na Nigéria, né, meu? Porra, morro de vontade de ir para lá. Tipo assim, era tudo até então conversa para boi dormir, assim, né? Aí eu falei, pô, eu tô pensando que a gente podia fazer alguma coisa, né? Mentiraiado, né? A gente podia fazer um churrasco, sei lá, levantar um dinheiro para ajudar. Porque esse é o papo de crente chato, assim, né, mano? Um E bora aí, marcar que levaram muito a sério, né? Levaram a é, sério. e aí esse maluco virou para mim e falou assim, não, eu falei, velho, vamos levantar um dinheiro para eles? Ele falou, não, eu fiquei mal sem graça, assim, né? Tipo, ele falou, não, não precisa de dinheiro lá, não. Aí eu já acostumado com esse lance missionário, que é maior sofrimento, todo mundo passa maior fome, né? Falei, mas como assim não precisa? Ele falou, não, velho, lá a gente tá organizado, tá tranquilo, nós temos dinheiro, não precisa de dinheiro, não. Aí eu fiquei mó sem graça, assim. Aí eu, pô, me desconstruiu. Falei, o que que precisa então? Ele falou, precisa de gente, gente boa. Não pode ser religiosão, não, porque lá é tenso, tem que ser gente boa. Aí eu já, falei, pô, que pena, hein, irmão? Se eu tivesse dinheiro, eu ia. Aí ele falou, mas eu tenho. Se você quiser ir, eu pago pra você ir. Cara, aí eu fiquei, né? Falei, duvido que esse maluco vai pagar, né, mano? Eu falei, não, então vamos, então, paga aí. Meu, você acredita que o desgraçado ele pegou o celular, mano, na minha frente e comprou não, né? Ele botou a passagem lá e faltou só o botão comprar. Ele virou o celular para mim e falou: se quiser aí, aperta. Aí, mano, eu na frente de um celular, Nigéria, não sei o quê, e só apertar o botão compra. Eu fiquei muito constrangido de eu ter sido um panaca. Eu apertei, velho. E aí, ou seja, eu tinha uma passagem de ida para Nigéria, não sabia o que eu ia fazer lá, nada, né? Aí eu fui conversar com a galera dos projetos e tal. E aí eu cheguei lá. Lá foi colonização britânica
E tem um fenômeno novo, novo assim, né? Ele renasce de novo, que é o fenômeno da bruxificação, aquilo que acontece no iluminismo. Eu li um livro que a Belinha me indicou, que é o Caliban e a Bruxa, e foi nesse livro que eu aprendi. Eu sempre achei que era na Idade Média que as bruxas foram mortas na fogueira, mas na Idade Média eram os hereges. Quando vem o tempo do iluminismo e a reforma protestante, aí os reformadores cheios de neurose, especialmente em relação à sexualidade e às mulheres, eles vão bruxificar geral. E aí é no advento da reforma protestante que surge as caças, surge a caça às bruxas, né? E os lugares de maioria protestante eram onde mais se caçava bruxa. E é curioso, porque nós temos, então, vamos lá, uns 400 a 500 anos agora, que essas coisas se passaram. Nós temos, hoje, a Nigéria é um país que foi colonizado pela Inglaterra protestante, e é um país que conseguiu se libertar da colônia na década de 60, então é um país relativamente novo, que foi repartido naquela divisão da Europa que fez da África, ele regaçou com a África, né? São mais de 2.000 idiomas lá, dialetos, né, que a gente diz, e 200 povos representados. A parte norte do país é muçulmana, a parte sul é cristã, a parte leste é cristã, progressista, entre aspas, um progressismo africano, vamos dizer assim, a outra mais conservadora, então é uma catástrofe. E o projeto que eu fui trabalhar fica no sul da Nigéria, em que eles acusavam crianças de serem bruxas. E é tudo muito parecido com aquilo tudo da Idade Média. As crianças, elas não são postas na fogueira mais, mas eu conheci e já participei, inclusive, de uma mini cirurgia de crianças que foram queimadas vivas, assim, né? A lógica dos religiosos hoje é a seguinte: as crianças são acusadas de serem bruxas, porque, segundo a teologia da bruxificação, elas são capazes de roubar a saúde e a prosperidade das famílias. Os líderes religiosos cobram mais de 4.000 reais para desbruxificar uma criança. Essa teologia, ela foi importada da Europa, aquela teologia que a gente teve na década de 90, de tudo ser muito espiritual, cai um copo, é o diabo, lembra disso? Que rolava muito aqui. A gente teve algumas pastoras que foram expoentes disso, né? Não vou citar para vocês não terem processo também. Então, assim, essa teologia Mano, os de tudo, caras conseguiam achar rola no Rei Leão, porra. é, Entendeu? Achava pinto nos essa negócios da teologia, Disney. irmão. Entendeu? É uma galera mesmo muito maluca. O cara que consegue Cara, e falar aí pra mim que imagina, esses caras chegam lá e eles começam a dizer que as crianças são capazes de roubar a saúde e prosperidade. Isso explica porque está todo mundo doente, todo mundo pobre. Todo mundo é doente e pobre ali. Então, ou seja, tem sempre um bruxo por perto. Eles cobram 4.000 reais para desmistificar o moleque. Muitas famílias não têm condição. Quando o menino é um tormento para a cultura religiosa, ele vira bruxo, por exemplo. Se ele for albino, ele é bruxo, porque existia uma tradição milenar dos albinos lá. Se ele tiver, se ele for, por exemplo, um menino afeminado, ele é bruxo. Se for uma menina que joga bola, é bruxo. Se tiver qualquer problema físico, é bruxo. Se ele não é bruxo, o irmão que não tem nenhum problema físico pode ser o bruxo que roubou a saúde dele. Entendeu? Qualquer coisa pode ser uma desculpa para transformar as crianças em bruxas. E, cara, essa teologia vem em nome de Jesus nos nossos dias, né? Então, isso tudo tem sido feito em nome de Jesus nos nossos dias por líderes religiosos, pastores evangélicos.
Para vocês terem uma ideia, dos 10 pastores mais ricos do mundo, 5 são nigerianos, e o nosso top 1 aqui do Brasil, que é o bispo da Universal, ele não está no top 10 dos mais ricos do mundo. Então, para vocês terem uma noção do dinheiro que corre ali, né? E corre através de sangue de muita criança. E, cara, esse fenômeno da bruxificação de crianças foi a coisa mais horrorosa que eu já vi. E eu acho que se eu viver mais uns 80 anos e então morrer, eu acho que eu não verei nada mais horroroso do que isso, porque é uma parada completamente desumana, é a perversidade do cristianismo divorciado do evangelho, é a capacidade que a gente tem de reproduzir os guetos de Varsóvia, da gente torturar os corpos negros e o mal que a gente faz em relação a Jesus, cara, porque é, as crianças são torturadas assim. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei lá, eu não sabia dessas coisas direito. Então, teve um dia que a gente fez um super jantar. E aí era como se fosse almôndega, assim, com arroz, né? Então, como era muito especial, eu quis fazer uma oração de gratidão, até porque eu gordinho, né, morrendo de fome, pensei, ó, graças a Deus, almôndega aqui, né, meu? E aí eu juntei a criançada toda na cozinha para fazer uma oração, cara. E eu comecei dizendo em inglês, né, Senhor Jesus. E quando eu oro assim, com um monte de criança, eu não costumo fechar o olho, porque senão o menino põe o dedo na tomada, tenta suicídio, né? Aí você olha, hora de olho aberto para ver se nenhuma criança vai espancar a outra enquanto você está ali orando, né? E aí eu de olho aberto assim, quando eu falei, Senhor Jesus, eu vi que 3 menininhos travaram assim, ó. E aí eu orei numa boa e eu olhava para eles, cara, e eles assim em choque. Aí na hora de comer, eles travaram, não queriam comer. E eu fiquei muito mal com aquilo. Pensando, que doideira é essa, né, velho? Aí eu chamei um mais velho e perguntei, mano, por que que eles estão assim? E ele conversou na língua deles e a resposta foi, tio, é porque toda vez que falavam em Jesus' name, eles apanhavam muito. Então eles associam Jesus com porrada. Então, quando você agradeceu a comida a Jesus, que é o cara que bateu neles a vida toda, ou o nome pelo qual se bate neles, eles não entenderam. Falaram, mano, será que depois que a gente comer, a gente vai apanhar? Como que será que é isso? E aí, cara, foi daí que surgiu, inclusive, o nome do livro, que é o Filho de Abaci, porque eles chamam Deus de Abaci. E eu já não queria mais falar Jesus. Toda vez que eu pronunciava Jesus, era gente correndo de um lado para o outro, e não estou exagerando. E, e isso foi me assustando. Assim. Eu, inclusive, tive uma crise de fé que eu foi uma das minhas brigas, né, com Jesus, que eu falei, poxa, Senhor, deixa eu te falar uma coisa aqui com toda sinceridade. Se eu soubesse que tem gente batendo em criança, falando, olha, o Gito que mandou bater, eu ia lá, eu ia dar um couro nos caras que estivesse batendo, e ia falar para a molecada, eu não fiz nada disso. Agora o senhor fica aí de boaça aí no céu, e os moleques aqui tá tudo tomando porrada. Por que o senhor não faz alguma coisa? E fiquei puto com Jesus lá uns 3, 4 dias brigando com Jesus. Não queria trocar ideia com ele nem ferrando, né, mano? Aí, essa história é mó legal, porque chegou uma doação de coisas lá, cara, e tinha um inário junto. E nada a ver doar um inário para um orfanato de criança, né, mano? Um inário em português ainda. E eu abri aquele inário para cantar as músicas que eu conhecia, e as que eu não conhecia eu inventava a minha versão. E, mano, tinha não sei se era uma dedicatória, agora eu não sei de verdade, ou se era um prefácio do Inário, e que no texto estava escrito assim: olha, assim como Jesus disse, muitos virão em meu nome. Cara, quando eu li isso, eu saquei na hora, falei, putz, mano, muitos virão em meu nome. Não, Jesus falou que os caras iam vir mesmo. Aí eu falei, ô Jesus, desculpa aí, foi mal, tô te perdoando agora com todo respeito aí.
Porque o Senhor, não é que o Senhor não está fazendo nada, o Senhor disse que os caras viriam em teu nome fazer muita feiura, muita maldade. E aí foi no momento que eu senti, sendo crente agora, né? Eu senti no meu coração ele dizendo, e eu tô aí também. Eu tô aí cuidando deles quando você tá cuidando deles, né? Eu resolvi morar em você, né, velho? Se você não acredita naquele papo que o meu espírito mora em você, então creia hoje, né? E aí eu passei a crer. É verdade, o Espírito habita em mim, então você mão de Jesus para esse menino, você colo de Jesus para esse moleque, você abraço de Jesus para essa menina, né? E, cara, mas durante o tempo em que eu vivi ali, uma das minhas maiores dores, que eu tive até que levar para terapia, é ver o nome de Jesus sendo distorcido de tal modo que dá medo em criança. Já parou para pensar nisso, Gibra? Que viagem é essa, né, cara? E as crianças que são torturadas em nome de Jesus. E aí, velho, é só um milagre da parte de Deus para que esse cristianismo se converta ao evangelho. Porque esse cristianismo, ele é diabólico. Eu acho que nós poderíamos até criar uma expressão nova, mano. Tem o cristianismo pentecostal, o cristianismo ocidental, o cristianismo reformado, e talvez a gente tenha que dizer que há, nesses grupos todos, o cristianismo diabólico. O cristianismo que vem, a palavra diabo vem daquele que divide, né? Aquele que destrói, que separa, que rompe. Esse cristianismo separa as pessoas de Jesus. Na verdade, grande parte do que foi o cristianismo na história separou as pessoas de Jesus. É que Jesus levantou também entre os cristãos gente boa dele, que enquanto no cristianismo caminhavam à luz do evangelho. Mas aí esse desserviço ao evangelho foi feito pelo cristianismo com os pés, as mãos e a voz dos missionários, que não compreenderam a lógica de Jesus, mas compreenderam a de Constantino, a lógica de mercado, a lógica do poder, da dominação, do se você não aceita ter um lugar para você ser torturado eternamente, chama inferno. Se você não se adequa à minha cultura, que é melhor que a sua, você é um pagão, um desviado, e vai morrer, e vai para o inferno. E eu sou um escolhido de Deus para dizer a você essa verdade. Ou você é como eu, ou meu Deus te matará. E é isso que a gente fez nos últimos 2000 anos, cara. É. Não, então, eu falo isso com muita frequência, porque nos ambientes, né, da academia, no ambiente da esquerda e tal, os meus amigos, todos eles até hoje não entendem por que que eu ainda sou cristão, por que que eu falo do evangelho. E eu entendo os caras, porque se você não tem uma experiência como essa que você teve, do Inário, não tem como mesmo caminhar com a fé cristã, não. Aliás, um, um dos grandes amigos nossos, né, que tem essa frase maravilhosa, que é o Ariovaldo Ramos, ele diz isso: o maior inimigo da fé cristã é a religião cristã. Então, é um Exatamente. negócio terrível. Mas o que me traz esperança é que quem cuida da igreja é Jesus, né? E Jesus está sempre trazendo para a gente possibilidades da gente se encontrar com Ele, possibilidades da gente estar com Ele, né? Mas enfim, meu mano, eu quero te agradecer demais por esse papo, por esse tempo. Quase meia-noite aqui, a gente batendo um papo aqui, gravando, você perdendo o jogo aí Pô, da... mas eu só. Isso tudo sóbrio, quer dizer, olha a Nossa, conquista. Que tomando isso? Tá água. maluco? Água no Tomando... copinho de Deus, ó. Ide por todo mundo. Muito missionário ele.
copinho Totalmente missionário. evangelista. Mas é isso, camarada. Quero te agradecer por esse papo, te agradecer demais por a gente poder te ouvir, apesar de você ser um cara semi-novo, né? Porque quando você falou, se eu viver mais 80 anos, eu falei assim, porra, será que ele tá esquecendo quantos anos ele tem, pô? Mas você tem um cara de muita experiência, de muita caminhada, e é muito bom, cara. Eu falo muito isso, assim. No nosso campo evangélico, o que é não fundamentalista, que a galera chama de progressista, e eu deixo eles chamarem, só não quero que eles me coloquem nisso, que eu não quero ser crente progressista nem nada. Eu quero ser evangélico e acabou. Mas no nosso campo, o que nós mais temos é uma galera muito boa de Instagram, uma galera muito boa de YouTube, uma galera fantástica de rede social, mas sem vivência nenhuma da perspectiva da fé. E às vezes já romperam com a comunidade, às vezes não quer saber de igreja, às vezes não quer saber, né, de realmente caminhar sobre o chão da vida, mas quer se colocar nas mídias sociais como evangélico, como evangélica. E aí eu acho que essa tônica que você está falando é maravilhoso, porque a gente foi chamado para viver como Jesus, e eu acho que é isso que muita da nossa galera está falando. Eles estão vivendo, falando de Jesus, mas não vivem como Jesus. Eu adorei essa sua expressão. Devo, inclusive, fazer algum texto usando isso. Vou falar lá no Compartilhar. meu texto. Como eu aprendi com o Gito Wendel. Então, Também, eu sim. acho que nós precisamos de gente como você, mano, que está trabalhando, que está tentando, que está pisando na terra, né? Vocês aí com esse projeto seus aí em Anápolis, fazendo missão onde vocês estão, né? E isso é importante para nós, para a gente entender que esse gap dessa geração aí do Ariovaldo, do Capelete, que produz a gente, né? Porque a gente só existe porque esses caras existiram antes de nós. Então, que essa distância que nós tivemos deles, que não foi uma distância em vão, que tem gente que tem novos capeletes, que tem novos Ariovaldos. Então, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa e é bom te enxergar nisso, assim, né? É bom ver o seu trabalho nesse sentido. Tá falando, eu prometo ser breve no meu comentário. É que tem os irmãozinhos fundamentalistas, até a tampa, que eles estão lá, tá ligado? Eles estão lá pisando o pé no barro, eles estão lá vivendo com a tiazinha, eles estão lá passando aperto nas comunidades, e a gente está produzindo umas paradas na internet, super bacana. Só que na hora, velho, que dá uma enchente, quem que a tia procura? O Gito da internet ou o irmãozinho fundamentalista que está ali pisando o pé na terra com ela? Então, nós também temos muita culpa quando a gente diz hoje em dia, nossa, os missionários também de hoje em dia são uma porcaria. Então, seja melhor do que eles, tá ligado? Tipo, não existe uma outra resposta, sabe, meu irmão? Eu tenho uma chateação, assim, quando eu vejo uma galera também, pô, a igreja é muito ruim nos nossos dias, olha o que virou. Tem como ser melhor. Como é que é? Seja melhor que os caras. Não, né, meu? Tipo, tá, beleza, a gente tem aí o que. A Damares, que seja, a galera ultra mega maluca que foi aí nos povos indígenas. Mas na hora de você se inscrever como médico para um povo sofrido, você não quer, porque na sua clínica no centro da cidade vai te dar maior dinheiro por consulta. Tá ligado, mano? Na hora de ser igreja entre os empobrecidos, os fudidos, não, porque essa galera, o dízimo dos caras é 15 conto. Entendeu? Na hora de pisar o pé na terra que tiazinha, a galera não vai também. Então, assim, meu, eu acho que nós precisamos voltar a ter um chamado missionário, mas nós não vamos mais converter ninguém a Cristo, mas por Cristo seremos convertidos a eles, em amor. E aí é isso, velho. É isso que a gente tem que ser como missionários, né? Sair do nosso blá 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 e ir para a terra, né? Eu acho que eu só consigo hoje conversar disso com toda sinceridade com vocês até meia-noite, porque eu sei que o meu pé tá no barro depois disso aqui, tá ligado? Que senão, mano, eu ia ficar constrangido. Tipo, falou, mas não, né?
Então, assim, Não, e uma coisa, mano, que eu falo, até para não ser injusto, essa crítica, inclusive, eu não estou fazendo ela para desconstruir o campo progressista. Não, não é isso. E nem estou fazendo para dizer assim, né, arvorar aquele lance de tipo, ó, só é um ou outro que faz. Mas eu faço essa crítica dentro, na maioria das vezes, eu me incluo na crítica, nas outras vezes, além de me incluir, essa crítica é expansiva aos meus amigos, gente que eu amo, gente que eu tenho carinho, mas é a crítica de entender que é o seguinte, né, mano? Se nós, que ainda temos uma aparente juventude, uma aparente energia, nesse momento agora não vamos nos dedicar a mudar, ou pelo menos tentar mudar, ou pelo menos jogar o nosso corpo a tentar fazer justiça social nesse país que nós temos, a gente partir para essa lógica, né, só da internet, o que dirá quando nos faltar energia, quando nos faltar juventude. Então, eu acho que nós precisamos de repensar esse lance, repensar a importância de ter e de ser igreja, e repensar, e a partir de ser igreja e comunidade, a nossa vocação missional. E aí, vou só fazer uma citação, que logo, logo a gente deve conversar com ele também, mas fazer a citação, por exemplo, do querido amigo aí da Pamela, amigo nosso, do Maltrapilho, que às vezes tá ali na correria, também é um missionário urbano, o cara, O maior de Belford Roxo, Rio de Janeiro e adjacências. isso. Maior. E assim, é nisso que você está dizendo, assim, é tanto trabalho que não dá tempo de muita mídia, entende? Então, é muito trabalho e pouca mídia. Então, eu acho que é nesse sentido. Não descredibilizando a mídia, pelo amor de Deus, nós somos um portal de conteúdo. Mas estou dizendo que nós precisamos de ir além disso, né? A gente precisa de repensar. Não, e eu eu, acho também que isso é uma coisa importante, até para a gente não ficar romantizando o quanto essas pessoas têm a vida comprometida. Porque elas só estão com a vida comprometida sem tempo, porque não tem gente para estar junto, tá ligado? Se o bagulho vai fazer o fardo ficar leve, é porque precisa de mais gente para trabalhar, né? Então, assim, entendo muito isso. Acho que a gente também incorre nesse caminho de virar uma frente progressista à moda fundamentalista, de bancar e não se inteirar do processo. Eu acho isso fundamental. E é muito complicado mesmo, porque parece que a obrigação política em relação ao reino ela está ligada só a lógicas partidárias. Quando a sim. gente já aprendeu isso com a igreja conservadora, que não é, mano, é uma coisa de comunidade mesmo, né? Não tem para onde. Ô, Pamela, eu acho que o lance para nós que estamos nesse campo chamado progressista é a ideia de que tá, beleza, mas agora que a gente já sabe tudo isso, falta uma coisa. Vai lá, pega tudo que você sabe e aplica esse saber na vida do teu próximo, né? Acho que é aquilo que Jesus falou para o cara que fazia as perguntas: como faço para ter vida eterna? Ele responde: o que você acha que tem que fazer? Tem que cumprir os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não... Ele falou: então, beleza, faz. Tipo, não tem muito segredo. Vai lá e faz, mano. Ele, mas quem é meu próximo? Aí Jesus tem que contar um caso sobre o próximo, para no final perguntar para ele: quem você acha que é o próximo? Ele fala: acho que o próximo é esse. Fala, então seja como esse. E pronto. Então, acho que mais ou menos por aí. A gente que está discernindo o evangelho, a gente precisa, então, ir para a praxis, né? Colocar ele em prática na nossa vivência, no nosso dia a dia. E sem que isso aconteça, eu acho que é mais do mesmo. É igual torcida do Palmeiras, é igual o Rotary Club, é qualquer coisa, qualquer ajuntamento solene em nome de algo. Se não transformar a nossa consciência e os nossos corações, né? É só mais uma filosofia, uma vã filosofia, né? Nosso cristianismo passa a ser essa vã filosofia. O evangelho nos converte, primeiro, para que a gente, então, possa ser os divulgadores da Boa Nova. Como que é que a gente divulga? Sendo. A gente é carta viva, né?
Então a gente passa a ser a mensagem que a gente quer mostrar ao mundo, né? Tamo junto, meu camarada. Ó, um beijo para todos vocês. Nós estamos fazendo esse teste a primeira vez aqui no Instagram. Nem tudo ficou legal. O problema é na pecinha, né? Entre o computador e a cadeira tem uma pecinha, mas nós estamos repensando. Enfim, fizemos esse primeiro teste no Instagram ao vivo. Obrigado para você que está acompanhando a gente até aqui agora. Mas você já sabe, na próxima segunda-feira esse episódio vai estar lá belo, lindo, editado no nosso Spotify pelo Felipe Bubarelli, que é um cara fantástico. Muito obrigado para você que está com a gente até aqui agora. Obrigado aí, Gito. Obrigado, Pamela. A gente se encontra Tudo numa nosso, próxima. família. Valeu demais. Beijo, É nóis, beijo. gente. Um beijo.